Irmãos, eu resolvi fazer esse vídeo hoje para mostrar para vocês o filho do pai, a verdade a respeito dele e até por ver que pessoas têm dúvidas, como eu falei para vocês quando vão para os apócrifos. Então, mostrando para vocês a verdade desde a infância dele e o que ele veio fazer. E ao longo do vídeo eu vou explicando para vocês, tá bom, irmãos? Eu vou começar em Isaías 7, no versículo 14. Portanto, o Pai mesmo vos dará um sinal. Aqui tá Senhor, irmãos. Mas é como eu falei para vocês. Basta a gente usar o entendimento e saber que Ele é Pai. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. E lhe chamará Emanuel. Ele comerá manteiga e mel, quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos 2 reis tu tremes de medo. Agora, irmãos, Isaías, no capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. O Pai, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que estava entre trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentastes. Alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas, porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas. Servirão de pasto ao fogo, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. Conselheiro, Pai forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono do Pai e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Pai fará isto. Irmãos, agora eu vou ler para vocês o Lucas, a partir do capítulo 2, no versículo 21. Completados 8 dias para ser circuncidado, o menino deram-lhe um nome. Aqui está, irmãos, Jesus, mas eu li para vocês ali, Emanuel. Como lhe chamará o anjo antes de ser concebido? Agora, irmãos. Não, só mais um pouquinho, irmãos. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado. Irmãos, percebam, essa é a lei de Moisés, tá? E para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Irmãos, agora eu vou ler a partir do versículo 25, dando seguimento. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito do Pai, que não passaria pela morte antes de ver o Emanuel. Movido pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, o Emanuel, para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou ao Pai, dizendo: Agora despedes em paz ao teu servo, segundo tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação,
a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada passará a tua própria alma, para que manifeste os pensamentos secretos de muitos corações. Irmãos, agora a partir do versículo 39, cumpridas todas as ordenanças segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça do Pai estava sobre ele. Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino, o Emanuel, em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estávamos à tua procura. Ele lhes respondeu: Por que me procurais? Não sabeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhes dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia o Emanuel em sabedoria, estatura, graça diante do Pai e dos homens. Irmãos, agora eu vou ler para vocês o capítulo 3, a partir do versículo 21. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o Emanuel, estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito do Pai desceu sobre ele, em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Irmãos, aqui foi quando ele recebeu o Espírito do Pai para fazer todas as obras, tá? Agora, irmãos, o capítulo 4. O Emanuel, cheio do Espírito do Pai, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: Se és filho do Pai, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas o Emanuel lhe respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem. E levando, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas o Emanuel lhe respondeu: Está escrito: Ao teu pai adorarás, e só a ele prestará culto. É como está aqui, né, irmãos? Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse: Se és filho do Pai, atira-te daqui para baixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Respondeu-lhe Emanuel: Dito está, não tentarás o teu pai. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Irmãos, eu vou dar seguimento a partir do versículo 14, tá? Então Emanuel, no poder do Espírito, regressou para a Galileia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Percebam, irmãos, que o que está dizendo aqui não é verdade. Agora eu vou continuar lendo e vocês vão entender por quê.
Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume. E levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Pai estava sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do pai. Tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Emanuel a dizer-lhes: Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios. Perguntavam: Não é este o filho de José? Disse-lhe o Emanuel: Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Tu, o que ouvimos ter se dado em Carfanaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu: De fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarapta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamá ou Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E, levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cume do monte sobre o qual está edificada, para de lá o precipitarem abaixo. E o Emanuel, porém, passando por entre eles, se retirou. Irmãos, olha o proceder. Eles se iram. Eles se enfureceram ao ponto de quererem precipitar ele para baixo, jogar ele, atirar ele do monte. Esse é o proceder daqueles que estão na mentira. E quando ouvem a verdade, rangem os dentes. Porque estão na mentira e não conseguem entender a verdade, que é totalmente o oposto. Agora, irmãos, só até aqui. Agora eu vou ler para vocês 1 João. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude a graça sob a graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. E essa lei aqui que eu quero que vocês entendam são as 10 palavras, os 10 mandamentos. Não aquela lei ali que eu li para vocês. A lei de Moisés é outra. A graça e a verdade vieram por meio do Emanuel. Ninguém jamais viu o Pai. O unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, o Emanuel. Tá bom, irmãos? Então, agora, irmãos, eu vou ler Isaías, capítulo 66. E ali, irmãos, eu li 1 João, versículo 16. Assim diz o Pai: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Ele está perguntando, tá, irmãos? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Pai. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito, abatido de espírito, e que treme na minha palavra. O que imola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, e a sua alma se deleita nas suas abominações, assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu, falei e não escutaram, mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo em que eu não tinha prazer. Ouvi a palavra do Pai, vós os que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o
Pai a sua glória, para que vejamos a vossa alegria. Esses serão confundidos. A voz de grande tumulto virá à cidade, voz do templo, voz do Pai que dá o pago aos seus inimigos. Antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação em uma só vez? Ele está falando aqui de Israel, irmãos. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz aos seus filhos. Acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o pai. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o pai. Então, irmãos, eu vou ler só até aqui, até o versículo 9. Quem quiser ler tudo para entender. Irmãos, ele enviou o filho dele, através do profeta ele revelou, Emanuel. O pai é maior, e se o pai disse, o homem não é maior. Então percebam, o homem é a criatura, o pai é o criador. O profeta Isaías, que foi enviado, ele fez a vontade do pai e ele revelou o nome do filho para nós. Eu li ali para vocês a infância dele e vou tentar explicar da maneira mais simples possível para ver se vocês entendem, aqueles que ainda não estão entendendo. Não para os que já conhecem a verdade, mas é no intuito de esclarecer o seguinte. A gente já não conhece a palavra que está na Bíblia e vai buscar os apócrifos. E o que eu estou tentando passar para vocês é o seguinte. Quando a gente é criança, a gente é bebê, batizam a gente. Percebam, a gente é um bebê, a gente não sabe falar e a gente não pode se defender. A gente é levado pelas pessoas no colo e eles fazem com a gente o que eles aprenderam, mesmo sendo errado. Então, isso aconteceu com o nosso Emanuel? Aconteceu. Ele fez aquela festa ali pascual com o pai e a mãe aos 12 anos. Ele era uma criança. E ele fez a vontade do pai terreno dele. A gente não fez isso, irmãos? Antes de conhecer a verdade? Antes de conhecer verdadeiramente o pai? A gente não se desviou do caminho do pai? Então percebam, o Emanuel, aos 30 anos, ele foi batizado por João. E por que houve aquele batismo? Ele não falou que aquilo devia se cumprir para que as pessoas entendessem e sabessem diferenciar o certo e o errado. Então, ali, o pai desceu sobre ele e disse, meu filho amado, em quem me comprazo. Então, é o seguinte, irmãos, o que eu quero que vocês percebam e entendam é que ele nasceu como nós, carne e sangue. Passou por tudo que a gente passa para entender o que a gente vive. Ele errou também como criança, como a gente erra também, que às vezes a gente faz coisas erradas. Errou, mas ele cresceu, ele trabalhou como um carpinteiro com o pai terreno dele e depois ele fez a vontade do pai que enviou ele, o pai que está no céu. Então basta a gente perceber, nós somos crianças perto dos anjos caídos e o que eu estou tentando passar para vocês é que vocês acordem e entendam que ele veio, ele fez a vontade do pai dele. Algumas coisas ali que ele cometeu na infância, vocês têm que entender. A gente também passou por isso. Eu aqui, como eu falo para vocês, que eu já fiz vídeo, já mostrei, eu saí de um lar de pessoas católicas, de pessoas da Umbanda, de pessoas da Testemunhas de Jeová, de evangélicos. Algumas vezes, quando eu era criança, eu fui na igreja católica, levada pelos meus pais. Algumas vezes eu fui na igreja evangélica e depois de grande também, para acompanhar minha mãe. Então é isso que eu estou tentando mostrar para vocês. Eu tenho filhos,
Eu batizei meus filhos, eu fui batizada. Então, o que eu tô tentando mostrar para vocês é que quando a gente não conhece a verdade, a gente faz o que todo mundo faz. Mas é como eu digo, quando a gente vê a verdade e conhece a verdade do Pai, é totalmente o oposto do que eles ensinam pra gente. Porque quando eu busquei a verdade, que eu li e não fui induzida pelos outros, eu vi que é tudo o contrário o que o Pai pediu. Porque o Pai, ele não habita em templos, como eu li ali para vocês em Isaías 56. Em Isaías 66, perdão, irmãos. E o Pai enviou a verdade pelo Filho dele. Então, se a verdade veio pelo Filho dele, por que a gente busca por outras pessoas, por homens que são pecadores, falhos como a gente? Por que a gente não tenta fazer como o Pai pediu, como crianças, aprender desde o início, mas aprender com o Filho dele, que é o único pastor que deu a vida por nós, e não com João, com Pedro, com Paulo, com Roberto, com Cláudio. Entendam, irmãos, eu estou vindo aqui para abrir os olhos de vocês, para que vocês entendam. Nós somos pessoas, carne e sangue, mas o Pai, ele enviou o Filho dele. Ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou para o Pai. E, irmãos, está muito próximo. Só que primeiro vocês têm que entender, vai vir o Enico. Para aqueles que estão aí, ó, enganados, é a operação do erro, irmãos. Mas o Pai, ele mostrou pra gente. Então, para nós, ele não vai vir como um ladrão. E é como eu falei para vocês, se vocês buscarem a verdade, vocês vão encontrar. Porque tá tudo escrito, irmãos. Só que não está sendo dita. Então, reflitam nesse vídeo que eu fiz hoje a respeito do Emanuel, que esse é o nome do Filho do Pai, Emanuel. Jesus Cristo é um anjo caído, é um filho do Pai que se desviou, que não quis obedecer ao Pai. Só que o Pai é amor e a justiça do Pai vai ser feita. Existe um dia para isso, o julgamento. Então percebam, irmãos, a justiça vai ser feita. E é como eu falei para vocês, a besta e o falso profeta vão ser atirados primeiro para o lago de fogo e enxofre. E aqueles que seguirem a eles, que não buscam fazer a vontade do Pai, vai ter o mesmo destino. Então percebam, eu vou tentar mostrar para vocês o seguinte: se Moisés é o acusador, o Emanuel é o nosso advogado, o nosso defensor, e o Pai é o juiz, eu faço essa pergunta para vocês e quero que vocês percebam o que eu estou tentando mostrar. Em que lado vocês vão estar? Se vocês defendem Moisés, que é um assassino, um acusador, em que lado vocês vão estar no dia do julgamento? Do lado da vida eterna? Ou do lado da perdição do lago de fogo? Se o Emanuel é o defensor, o Pai é o juiz e Moisés é o acusador, pensem, irmãos. Está na hora de buscar fazer a vontade do Pai e não a vontade de homens que se botam aí em roupas maravilhosas, se botam acima dos outros e ficam mentindo para as pessoas por dinheiro e prosperidade. Então percebam, o Pai, ele não criou a religião. Quem criou a religião foi o homem e os anjos caídos para serem adorados pelas pessoas. Mas o Pai, ele não quer essa adoração. A verdadeira adoração do Pai é a misericórdia e o amor. Fazer a vontade do Pai repartindo com quem necessita, com os necessitados, com a órfã, a viúva, o estrangeiro. E não essa mentira que eles estão falando para vocês, dizendo que tem que pagar dízimo. O Pai não pediu dízimo. Isso aí é lei de Moisés. Os levitas faziam isso. Mas percebam, a lei do Pai é as 10 palavras. A lei de Moisés não é a lei do Pai. E o Emanuel ali, aquela lei ali que ele cumpriu, ele era uma criança, um bebê. E a gente, quando é bebê, não tem voz e nem vez. Percebam, está na hora de acordar e buscar a verdade. O Pai está chamando. Sai dela, povo meu. Acordem.
Batam, a porta estreita é o Filho do Pai, Emanuel. Esse foi o nome que ele teve quando ele veio aqui na terra, irmãos. Esse é o nome, Emanuel. Jesus Cristo é a besta. Jesus Cristo, Filho Dei, Yesu, Yesus, Yahushua, Yeshua. É o nome da besta, de Azazel, um anjo caído, que se diz mulher. Viúva não sou, pranto não caí de ver. Percebam, abominação. Um forte abraço, irmãos. Reflitam que tudo que eu venho aqui para fazer e tentar mostrar para vocês é por amor. Porque eu quero que vocês encontrem a salvação. E a salvação está no Filho do Pai, o Emanuel. Um forte abraço a todos. Paz, irmãos.